Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que vai discutir gestão, inovação e sustentabilidade. Para o programa de hoje, nós vamos trazer duas especialistas em logística. E o que é mais interessante ainda, o tema é Mulheres na Logística. O Pode Mais Empresas tem apoio da Turnit Brasil e parceria do jornal Empresas e Negócios. Para o dia de hoje, nós trouxemos como convidadas Cláudia Sá, gestora de marketing. Obrigado, Cláudia. Obrigada pela presença. Cláudia é uma profissional com uma boa experiência em empresas e, digamos, para quem olha a carinha dela, não conta. Ela tem cara de menina, mas tem uma longa experiência profissional. Na mesma toada, temos Márcia Yoshida. Boa tarde. A Márcia é head de gente e gestão, ocupou cargos de lideranças já há algum tempo e também mantém um sorriso, um ar jovial espetacular. Muito obrigada. Gentileza sua. Precisamos ver o que a Prestex tem, que outras empresas não têm. As pessoas às vezes ficam judiadas, envelhecidas, cansadas, né? Será que isso daí é reflexo do ambiente de trabalho, Márcia? Você que conhece de gente, me explica. O ambiente de trabalho contribui muito, sim, para o humor e o comportamento humano. Afinal, nós passamos quantas horas do nosso dia dentro de escritórios, das indústrias, né, de consultorias. Então, quanto melhor o seu ambiente de trabalho, mais jovialidade, mais animação, mais vitalidade, isso com certeza a gente tem na Prestex. Ah, legal. Vamos falar sobre logística, a participação de mulheres em logística e um termo que me chamou bastante atenção no espectro amplo que tem a questão da logística, é a logística emergencial. Perguntar para a Cláudia, do que se trata afinal? O emergencial, vamos lá. Emergencial é bem amplo, né, o termo, mas a Prestex ela é referência nacional na logística de alta performance emergencial. Toda carga que precisa chegar de um ponto ao outro em um curto período de tempo, com eficiência e rastreabilidade, é o que nós fazemos na Prestex. Isso engloba também aqueles chamados produtos perigosos? Perigosos, sem dúvida. Produtos perigosos, farmacêuticos, peças de automobilísticas, químicos, todos os produtos da indústria alimentícia, todos aqueles produtos perecíveis, não perecíveis, da indústria da transformação, que precisa chegar com emergencialidade de um ponto ao outro, é o que a Prestex atua na emergencialidade. Quer dizer, é um nível altíssimo de responsabilidade, né? Sem dúvida. Responsabilidade, de eficiência, de produção e, como eu comentei anteriormente, a rastreabilidade. Porque transportar uma carga de um ponto ao outro, todas as transportadoras podem exercer, mas uma solução com alta tecnologia, com qualidade, onde você informa o seu cliente da segurança de estar transportando alto valor agregado, é só a Prestex que pode fazer. A Prestex, ela atende regionalmente, ela atende território nacional, ela atende Mercosul. Quais são as áreas prioritárias de território nacional? Isso. Nós temos operação em todo o Brasil, através dos nossos parceiros de negócio. Em termos de funcionários, nós temos funcionários em Caxias do Sul, Aracaju, Recife e em 2 endereços na cidade de São Paulo. O que não deve ser fácil de administrar esse pessoal todo, mantendo o mesmo nível de confiança, de comunicação. Vocês às vezes não têm problemas de ruídos, de comunicação com o pessoal que está mais longe? Ou a Prestex funciona como um reloginho nisso também, relativamente ao pessoal? Comunicação é algo muito delicado, porque comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende, né? E a empresa nasceu em Caxias do Sul.
Então, há uns 8 anos atrás, houve a decisão de mudar a sede da empresa aqui para São Paulo, em virtude do volume de negócios e mesmo a estratégia de negócios que a Prestex determinou para os seus próximos anos de crescimento. E isso, obviamente, gera algum ruído, né? Quais seriam os transferidos, quais funções não ficariam mais na nossa matriz, mas nós trabalhamos muito com a transparência. Um dos nossos valores, inclusive, é respeito. Então, a decisão do negócio não é a decisão da pessoa. Então, quando você comunica que aquela decisão é uma decisão pautada no que é melhor para a empresa e trata as pessoas com respeito, você mitiga os barulhos na comunicação. Riscos, né? Uhum. Me fala um pouco de mulheres. A Prestex, ela é uma empresa que respeita bastante a diversidade, não é isso? Sim, em termos do quadro de funcionários feminino, hoje nós temos 62% do nosso quadro de funcionários é formado por mulheres. 62%. É um número bastante alto, não é? Eu diria, está acima da média, não está, em termos de mercado, isso? Da logística, sim, com certeza. No mercado logístico, estamos acima da média e muitos estudos que a gente participa, de ONGs que a gente participa, associações, a Prestex normalmente é uma referência também no quadro feminino, por ter várias políticas, vários programas de incentivo às mulheres e não só no cargo analistas, coordenadores, mas a gente tem mulheres em todas as etapas de todos os processos e hierarquias. Exatamente. Essa contratação de mulheres é uma decisão do board que vem contratar-se mulheres para tais e tais funções, ou ela acabou sendo circunstancial? Ela começou de forma intuitiva, porque como a Cláudia bem colocou, nós temos mulheres em todos os níveis. Nós temos mulheres como jovem aprendizes, nós temos estagiárias, nós temos supervisoras, coordenadoras, gerentes, diretoras e inclusive uma das sócias da empresa que participa do board, então tem o poder decisivo ali junto com os outros sócios, é uma mulher. Então, depois disso, nós começamos a perceber a importância que essas mulheres agregavam. Então, hoje a gente também trabalha com o desenvolvimento dessas mulheres, como eu coloquei, através de aprendizes, estagiárias, nós acabamos de efetivar uma estagiária nossa, mulher. Que bacana. Para você contribuir para cargos de liderança, é mais fácil você pegar a mulher e subir de cargo? É mais fácil você pegar um homem ou tanto faz? Nós não temos distinção contra a trilha de carreira. A Cláudia bem trouxe também, nós temos políticas. Então, é claro o que cada um tem que entregar, o que cada um, o escopo do trabalho de cada um, suas metas, seus objetivos, e indiferente do gênero, nós trabalhamos com o reconhecimento do profissional. E isso é muito legal, porque se uma mulher tem entregas tão boas quanto um homem, é pelas entregas que ela é mensurada e não pelo gênero. No segmento de vocês, eu tenho a sensação, não tenho número nenhum, estou perguntando, portanto, que é um setor bastante masculinizado, me parece, né? Ou excessivamente até. Como é que é a relação de vocês com outras empresas, com fornecedores, eventualmente com um caminhoneiro, enfim, com todo, podemos dizer assim, esse ecossistema da logística? Vocês, uma empresa que tem tantas mulheres, podendo dialogar no dia a dia com uma empresa que pode ter muitos homens. Existe uma cultura organizacional muito forte, onde a gente preserva respeito, ética, diversidade, inclusão, onde a gente não distingue, bem como a Márcia comentou, o gênero. E a gente consegue transparecer isso para os nossos parceiros e para outras empresas que trabalham conosco. A gente consegue, independente do gênero, ter uma postura de ser humano. Então, nós estamos lidando com seres humanos. Então, trabalhamos para o melhor do nosso cliente, da logística, do resultado final, independente de gênero. Para a gente é muito comum a gente tratar um ao outro
como a gente trata qualquer ser humano, não tem uma distinção de porque é um homem, porque é uma mulher, vai ter menos responsabilidades ou vai ter mais responsabilidades. A gente é cobrado pelo resultado em todo o processo, sem distinção nenhuma. Vocês estão falando de liderança, vocês estão falando de transparência, de equidade, uma série de coisas. Isso leva a crer que estamos no melhor dos mundos, né? Como é que se dá a formação desse pessoal? O colaborador ele já vem pronto, vocês ministram treinamentos, vocês desenvolvem esse estado de consciência, esse espírito corporativo, o colaborador ele vai ganhando rodagem, ele vai se integrando à equipe, ou normalmente você já pega uma pessoa plenamente consciente de deveres, obrigações, longe de preconceito? Como é que é isso? Eu acho que nem nós estamos prontos suficientemente. Todos nós aprendemos todos os dias e existem muitas políticas, muitas práticas, das quais a gente aprende, a gente busca desenvolver, coloca em prática, ajusta partes. Eu vou falar pela minha experiência da minha equipe. Ninguém veio pronto, nem eu mesma. Né? Então a gente passou por vários treinamentos de vieses inconscientes, de diversidade, de ambiente saudável para você atrair e passar a segurança para a tua equipe, que independente de você ser homem, eu tenho homens e tenho mulheres, e os dois são tratados da mesma maneira. O ambiente que a gente propõe e a expansão de consciência que a gente propõe para os nossos colaboradores, eu acho que a Márcia pode se aprofundar nos treinamentos. Mas não, a gente não contrata pessoas prontas, algumas, se vierem, maravilha, tanto vão melhor, agregar, né? Claro. Mas não, nosso propósito é desenvolver pessoas também para que tenham essa expansão de consciência de que não estamos nos melhores dos mundos, mas gostaríamos de proporcionar, vamos proporcionar juntos. Vocês fazem treinamentos contínuos? Como é que é o programa de treinamento da empresa? Nós temos algumas frentes de treinamento, né? E só voltando um passinho em relação, complementando a fala da Cláudia, quando nós precisamos de alguma posição técnica, nós temos uma política de recrutamento e seleção que já está divulgada na empresa. Então, nós temos duas frentes. Nós tanto abrimos a posição para alguém interno, que tem as capacitações, as habilidades técnicas e comportamentais para poder crescer na carreira. E isso é muito legal, porque a gente dá a chance, como eu comentei antes, de quem começou, de repente, num cargo como assistente, passar para analista, supervisor e aí por diante. E se é algo muito técnico, por exemplo, nós temos uma farmacêutica que é responsável, como a Cláudia bem mencionou, nós somos certificados pela Anvisa para poder fazer o transporte de medicamentos, dermocosméticos, sanitizantes e químicos. Isso precisa de uma pessoa técnica. Então, quando tem este viés, nós vamos a mercado. Mas é nosso papel na área de gestão e do próprio gestor daquela vaga de nos certificarmos que quem está vindo de fora ou tem as capacitações alinhadas aos nossos valores corporativos ou esteja disposta a aprender conosco, que é o que a Cláudia colocou também. Porque pode ser a melhor farmacêutica do mundo, se ela vier com os vieses inconscientes, com preceitos discriminatórios ou com valores diferentes dos valores corporativos, não vai funcionar. Então, muito mais do que a parte técnica, nós contratamos o indivíduo e a capacidade dele de agregar ao negócio. E como é que ficam as questões regionais? Por exemplo, você tem alguém em Caxias do Sul, alguém em São Paulo, alguém em Aracaju, exemplo. Uhum. São culturas diferentes. São. Em algum momento, isso daí não faz a menor diferença. Noutros pode fazer. Uhum. Como é que vocês gerenciam esse tipo de coisa? É uma curiosidade, até porque eu te falo, eu já trabalhei numa empresa. Eu fui consultor de uma empresa grande que tinha 5.000 empregados no Brasil inteiro. Então, a unidade Nordeste era uma coisa,
São Paulo era outra, Rio de Janeiro era um país diferente para a gente, e não era simples de você tocar no dia a dia, porque sempre tinha algumas diferenças, às vezes, de costumes, que a gente percebia muito claramente. Como é que é na Prestex esse processo aí de... Vamos falar de integração. Imagino que já existe uma integração por tudo aquilo que vocês têm falado, pela preocupação da empresa, pela própria formação de vocês. O recado é claro. Exato. Em 2022, a Prestex implantou uma plataforma de gestão de pessoas e comunicação interna. E isso nos ajudou muito, porque nós usávamos o WhatsApp, usávamos o e-mail, e hoje com a plataforma implantada, inclusive é uma plataforma que a gente consegue fazer gamificação, então a cada trimestre, né, a partir de 2024, a gente premia as pessoas com prêmios para que elas se engajem que legal. Na plataforma. E te dou um exemplo concreto. O ano passado nós fizemos um quiz de curiosidades gaudérias. Eita! E aí o pessoal de São Paulo se divertiu muito, porque acho que eram 10 questões, se eu não me engano, de coisas que o gaúcho fala, porque a empresa nasceu. Os paulistas erraram umas 8. Eu acho que eu errei 9. Mas isso traz... que coisa! Exato. Isso trouxe um engajamento muito legal, porque as pessoas tinham curiosidade. Por que se fala isso? E as pessoas ligavam até para Caxias. Me dá uma dica, o que eu coloco aqui? Né? Porque queriam acertar e participar. Então são pequenas ações, mas a gente tem algumas dificuldades. Vou te dar um exemplo. Ontem nós fizemos uma ação para o mês da mulher. E a nossa colaboradora de Aracaju é uma mulher, é mãe, e ela na verdade não mora em Aracaju, ela mora na região metropolitana ali. O acesso é um pouco complicado, é uma chácara mais ou menos. Então é difícil para que eu consiga fazer chegar, nem iFood tem. A gente queria mandar um mimo para ela. É uma outra realidade, né? Então existem dificuldades. A forma é como você criativamente supera essas barreiras. E isso a gente dá conta, porque se eu sou logística e não faço chegar um bombom lá, então eu tenho um problema, certo? A gente faz chegar. É um problema sério, eu diria. A gente trata os desafios como oportunidades, bem como a Márcia colocou, a gente trata com criatividade como é que a gente pode trabalhar com todas as regiões. É como você falou, o Brasil tem vários países dentro dele, né? Sim, então, e quando você se aprofunda numa determinada cultura, quando você tem um interesse, não precisa se aprofundar, exagerei agora, mas quando você tem um interesse em conhecer melhor, elas saltam aos olhos muito fácil, né? Eu acho que a gente trabalha muito bem a comunicação interna, atraindo e engajando os colaboradores para entender e respeitar a cultura do outro também. Então, de forma criativa, a gente traz essa gamificação, a gente tem um endomarketing muito ativo, sazonal, com atividades a quais a gente aborda sempre todos os territórios e essas particularidades, porque é uma maneira também da gente praticar a diversidade falando da cultura regional de cada um das cidades, dos estados do Brasil. Isso daí acaba sendo muito enriquecedor, né? Não só do ponto de vista profissional como pessoal, né? Sim, culturalmente falando. Profissionalmente, pessoas de outras regiões, elas podem ter soluções diferentes, e são soluções, né? Então por que não agregar, por que não? Enfim, eu queria tratar um pouco mais de barreiras para você. Quais são as principais barreiras que o setor oferece para a mulher, para os... A gente só está falando de mulher, né? Nós não estamos falando de minorias, que normalmente são segregadas em vários processos da sociedade. Mas antes eu vou dar uma paradinha, porque eu ouvi alguém pedindo um chimarrão. Então vamos ao nosso intervalo bem rapidinho e voltamos já já. O portal Empresas e Negócios traz 45 mil oportunidades. E agora 45.001. Tamo junto, Pode Mais. Siga-nos nas redes sociais.
E voltamos ao segundo bloco, tratando de mulheres na logística, com a Cláudia e a Márcia da Prestex. Nós tínhamos parado na questão barreiras. Eu queria que vocês me elencassem alguns aspectos que levam as barreiras a serem erguidas no setor de logística. Elas são diferentes de outros setores? São os mesmos perrengues? Como é que a gente pode posicionar isso daí? Elas são bastante altas no setor de logística. Porque quando a gente fala em logística, não é o caso da Prestex, mas você perguntou do setor de logística, né? Sim. O setor de logística envolve uma mão de obra muito necessária, e principalmente num país com as dimensões que o Brasil tem e da forma como a gente transporta, que são os motoristas. Essa mão de obra dos motoristas é uma mão de obra que tem ficado cada vez mais escassas, porque esse profissional é um profissional que está se aposentando. Então, estudos do setor de logística, inclusive, mostram que hoje em dia, antigamente, falando de 40, 50 anos atrás, os filhos dos caminhoneiros se tornavam caminhoneiros e seguiam o exemplo dos pais. Hoje em dia, essa realidade não se replica. Os filhos dos caminhoneiros são engenheiros, são arquitetos, são médicos, advogados, são o que eles querem ser, porque a nova geração, inclusive, demanda isso. E a mulher nunca ocupou o lugar de ser motorista. Então, quando você me pergunta do setor, e tem empresas que hoje são benchmark em tornar essas mulheres capacitadas a serem mulheres carreteiras. Mas já tem mulheres carreteiras na estrada. Exatamente. Bastante, né? Motorista do ônibus urbano. Eu tenho a impressão que é crescente esse número, não é? Não é bastante ainda, mas a gente está crescendo, está conquistando ainda esse mercado. Motoristas de ônibus urbanos, motoristas de vans, mulheres nos aplicativos de de locomoção e mobilidade na cidade. Então, assim, é uma mão de obra que a demanda e a oferta, devido à menor oferta, a gente precisou formar mão de obra. E quem estava disposto? A mulher. A mulher está disposta a aprender, a mulher está disposta a se reinventar, e isso por isso que você mencionou que está crescente. O número de mulheres, se você olhar 10 anos atrás, no segmento de logística, nessas linhas de frente, cresceu muito. Vocês têm mulheres pilotando carretas? A Prestex não tem frota própria. Não tem frota própria, nós operamos através dos nossos parceiros estratégicos, uma malha Brasil todo. Eu não sei, Cláudia, se nós temos uma parceira. Nós temos? Essa pergunta não sei responder. Também não sei. Vai ficar aí como lição de casa para a gente trazer. O que é muito importante a gente trazer como as barreiras, bem como a Márcia falou dessa sucessão, né, dos caminhoneiros, a gente cada vez mais tem as mulheres atingindo níveis que a gente não tinha antes, mas também depende da empresa proporcionar para ela as condições para ela trabalhar. Porque a flexibilidade do trabalho e as cargas horárias e o primeiro round, o segundo round, o terceiro round da mulher não para, né? A gente tem tarefas e tarefas e tarefas. Então, você encontrar um ambiente de trabalho ao qual você consiga se dedicar com flexibilidade, com apoio emocional, com parceria, com mentoria, com desenvolvimento, é também muito difícil. Eu entendo que não são todas as empresas no mercado logístico que são como a Prestex. Se você não tem esse suporte da corporação, você não consegue se dedicar ao ponto de ser uma motorista e de ingressar no mercado logístico brasileiro. Pegando uma carona no que você falou agora, vocês conhecem alguma outra empresa do setor que absorve a mulher com essa naturalidade que vocês têm? Do setor, não. Do setor, não. Eu desconheço. Do setor emergencial eu também desconheço. O exemplo que eu ia te citar, principalmente na formação de mulheres, é da aviação Cometa.
né, que é uma empresa de transporte de passageiros. Tradicional. Bastante tradicional, e eles têm esse viés de cotas, inclusive. Vocês não eram nascidas ainda, mas é uma empresa antiga, eu sei. De mulheres na direção dos ônibus, né? Uhum. E são iniciativas que nos deixam muito orgulhosas, porque por que não uma mulher? Nós também temos a capacidade de fazer essas entregas. Se mulher está pilotando avião, por que não pode pilotar uma carreta? Uhum. E todas as mulheres possuem todas as competências e habilidades de qualquer campo de atuação. Sem Imagina dúvida. que hoje a gente precisa habilidades para se trabalhar na logística. A mulher possui gestão de tempo, a gente possui planejamento estratégico. Era o que eu ia perguntar para vocês. Adaptabilidade. Conflitos, comunicação não violenta. Exato. Opa, você deu risada. Isso daí não vale. É porque essa comunicação não violenta não vale. É as habilidades essenciais. Eu acho que seria legal a gente falar sobre isso daí. Para quem quer ingressar na carreira, para quem quer estudar logística, porque você tem bons cursos de formação hoje em dia no mercado, né? O que vocês recomendam? Qual é a trajetória? Bom, na Prestex, a nossa trilha de carreira começa com os assistentes, tanto os assistentes comerciais quanto os assistentes operacionais. Sobre os cursos, é muito pertinente a tua palavra, porque existe um órgão do Sistema S, assim como o Senai e o Senac, que quase não se fala. Mas o transporte tem um órgão do Sistema S, que é o SEST Senat, que ele nos apoia muito, tanto em cursos com os preços muito acessíveis, quanto disponibilização de profissionais. Então, você pode se cadastrar o seu currículo lá, fazer o curso lá, e as empresas vão nesse banco de talentos buscar também as pessoas para eventuais vagas que surjam. Trabalhar com logística, eu acho que, para mim, tá, Cláudia, me ajuda nisso, mas eu acho que a palavra que vem na sequência é flexibilidade. Porque, por exemplo, a Prestex trabalha 24 horas, 7 dias na semana, nesse ano, 366 dias. Ou seja, você precisa ser flexível, né? Se você é um assistente operacional ou você trabalha na nossa expedição, é necessário que a gente trabalhe em turnos, porque nós fazemos a entrega do cliente onde ele precisar e a qualquer momento. Então, o trabalho de segunda a sexta-feira na logística, ele não funciona. A Cláudia bem mencionou que a Prestex tem mecanismos de home office, né? A gente trabalha de sistema híbrido para os nossos escritórios. Quem trabalha... Quer dizer, a flexibilidade começa com a própria empresa já. Exato. Em proporcionar aos seus colaboradores um ambiente ao qual você consiga ser flexível e atuar com a flexibilidade no seu dia a dia. Adaptabilidade. Exato. Né? Essas facilidades melhoram a produtividade? Sem dúvida. Elas melhoram, e eu te digo mais, a gente quase não consegue mais, para as áreas administrativas, né, que marketing, recursos humanos, financeiro, tecnologia da informação, se você não oferece flexibilidade, hoje a gente nem encontra candidato. O mundo mudou, né? O mundo mudou. Né? E nós mudamos. Antes da pandemia, quando você imaginava em solicitar tantas coisas entregues na sua casa como hoje você faz? Apesar da Prestex não atuar no B2C, a gente sempre atua no mercado B2B, mas a mentalidade das pessoas mudaram. Hoje é 10 da noite, você quer comer um açaí, você não tira seu carro da garagem e vai comprar o açaí. Você pede e em 20, 30 minutos você tem um açaí na sua casa. E tem uns que não querem nem descer do andar do apartamento e pegar o elevador. Manda o boy levar. Tem dessas coisas também. Mas essa foi uma experiência que a gente trouxe como ensinamento pro B2B. Por que hoje, com a mentalidade de eu tenho tudo nas minhas mãos no horário que eu quero, por que eu não levo isso para o mercado B2C? E você sabe que tem dado muito sucesso
esse case, essa maneira que a gente está trabalhando, porque a gente está encontrando um planejamento estratégico, uma logística de alta performance, onde a gente consegue trazer esse processo e esse modelo que nós estávamos acostumados pós-pandemia em trazer para você em tempo hábil o que você precisa com as cargas. Então, a gente está sendo muito feliz nos resultados que a gente está trazendo para as empresas, porque a gente trabalha muito customizadamente. Então, um cliente hoje para a Prestex, mais do que entregar uma carga de ponto A a ponto B, ele nos traz a realidade logística da operação dele. A gente estuda a operação dele e dentro da operação dele a gente traz um diagnóstico do que melhoraria a logística dele. Muitas vezes, emergencialmente, não necessariamente emergencialmente, mas como que eu trago um dinamismo para a sua operação? Que tipo de informação, que tipo de inteligência artificial a gente pode incorporar no seu dia a dia que eu posso automatizar e trazer mais resultado para a sua cadeia logística, para a sua operação? Então, isso é muito legal, porque a gente conseguiu trazer a nossa realidade como pessoa. O que eu quero? Eu quero no final de semana com as minhas filhas pedir uma pizza. Legal. Se eu peço uma pizza e eu fico controlando ali, mas falou que ia chegar em 20 minutos, por que eu também não levo isso para um case de negócio e não atendo os meus clientes dessa maneira? A gente está tendo muito sucesso porque a gente está incorporando essa emergencialidade de uma maneira mais inteligente, mais estratégica e mais eficiente. Esse é o lado cor-de-rosa, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas eu queria fazer uma pergunta agora com uma outra tonalidade. Existe um índice bastante razoável de roubo de cargas. Como é que vocês gerenciam essa questão? Isso é responsabilidade da Prestex, é responsabilidade do contratado, é problema de governo, é a seguradora que se vira, ou existe uma concertação, enfim, como é que vocês gerenciam isso? Como é que se vocês têm diminuído, se vocês têm um número estável, se vocês estão fora de estatística, como é que é isso? Eu acho que é um grande desafio, né? As cargas e os roubos de carga. A gente tem uma situação um pouco crítica, né, nas estradas brasileiras. A gente tem muitas parcerias com os nossos clientes e nós asseguramos toda a mercadoria. A gente tem dentro dos nossos contratos, dentro de toda a operação logística, a gente tem seguro das cargas. Exatamente. Então a gente está não coberto, né, com segurança, não mas 100%, mas tem uma garantia para dar para o cliente. Mas a gente traz uma garantia para o cliente e a gente também trabalha com a rastreabilidade da carga. Isso traz também uma segurança, porque o motorista, ele nos avisa se ele está tendo algum sinal de perigo, se ele entrou numa via errada, o tempo real. A gente tem um aplicativo da Prestex que chama Rastrear Prestex, onde a gente consegue identificar previamente se a gente está em alguma situação desconfortável na estrada ou não. Não que vai evitar, mas a gente consegue ter ali uma previsibilidade. Gerencia, né? Gerenciar para entrar em contato com os órgãos competentes ali para ter alguma intervenção ou diminuir qualquer incidente que possa acontecer. Porque isso cai nos fatores externos, né? Sem dúvida. Se pegar um trecho de rodovia que tem um alto índice de roubo de cargas, não é culpa de vocês, e às vezes nem compensa economicamente fazer um trajeto diferente, porque o custo vai se tornar inviável. Enfim, nós estamos falando de empresas, estamos falando de negócios, né? Exato. Então você tem que conciliar os vários fatores, né? Por isso que muitas das vezes a gente analisa o aéreo emergencial. Dependendo do lead time que o cliente precisa da carga e do tipo de carga, a gente
faz a estratégia para ir ao aéreo, porque o aéreo eu tenho toda a segurança, tenho toda o controle fiscal e de estar dentro de uma aeronave ou estar dentro de um charter. Então eu tenho um controle e uma segurança maior do que o rodoviário convencional pelas estradas do Brasil. Nós temos uma pessoa dedicada também à análise de risco. Ela reporta para o nosso head de operações, mas isso também é gerenciado tanto a questão de seguros, a questão de rotas que são mais, que tem maiores possibilidades de incidentes. Então essa pessoa também nos apoia nesse processo. Que eu imagino que não deva ser simples a coisa, né? Não é. E dependendo da rota, a gente também tem as equipes ali que vão... Equipes de apoio? A equipe de apoio, dependendo do conteúdo que vai ser transportado, a gente tem uma equipe de apoio, de rastreamento, não só do motorista, mas em outros veículos também, para assegurar um pouco mais a mobilidade ali com maior segurança. E como é que resolve a questão da diversidade? Vocês têm uma política bastante avançada em várias áreas, pelo que eu estou vendo. Eu queria saber o aspecto diversidade e inclusão. Em que ponto vocês estão e para onde vocês pretendem caminhar? O ano passado, no final do ano, nós rodamos a primeira pesquisa de diversidade na Prestex. Com isso, porque nós precisávamos ter um ponto de partida. E quando a gente fala de diversidade, isso é algo muito ainda sutil, porque a pessoa se autodeclara. Então, se a pessoa não se sente confortável de se autodeclarar pertencente a um dos grupos minoritários, fica um pouco difícil para que a gente tenha as estatísticas. Na Prestex nós temos profissionais, tanto PCDs, LGBTQI+, pretos, pardos, temos de tudo um pouco ali e convivemos em muita harmonia. E para vocês é natural, né? É natural. Nós não temos um recrutamento e seleção forçado para esse tipo de público e tampouco uma política direcionada a eles. Mas nós temos política de não retaliação. Então, como a Cláudia colocou lá atrás no começo, todas as pessoas na Prestex são tratadas como seres humanos. Com perdão do trocadilho, essa conversa ainda vai longe. Mas nós precisamos fechar a nossa entrevista. Eu agradeço bastante a Cláudia Sá, a Márcia Yoshida pela participação de vocês aqui, dando várias dicas, ensinando bastante coisa a respeito de logística e também deixando para o mercado saber que existem boas empresas, empresas de confiança e que isso só vai ajudar no crescimento do país, não é verdade? Verdade, agradecemos a oportunidade de trazer um pouquinho da nossa experiência como mulheres, como mães, como profissionais da logística. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, estamos sempre à disposição. Se precisar de qualquer entrega expressa emergencial, já sabe com quem contar. Combinadíssimo. E você fique ligado, porque semana que vem tem mais Pode Mais Empresas. Até lá.